Boa noite a todos e a todas, é um prazer estar aqui com vocês, é um prazer começar essa reunião. Você que nos assiste pelo nosso canal no YouTube ou nos assiste pelo Facebook, eu quero pedir para que você nos acompanhe e para que você seja abençoado nessa noite, em nome de Jesus. Vamos fazer uma oração para dar início a essa reunião, no nome dele mesmo. Pai, nós levantamos o teu nome nessa noite aqui nesse lugar. Nós pedimos, Deus, para que em cada lar, Deus, em que houver alguém participando desse culto, Pai, cultuando conosco, Pai, que o Senhor se revele ou revele-se ainda mais, Deus. Eu oro, Pai, para que nessa noite, Pai, nós sejamos achados, Pai, onde quer que nós estejamos, Deus. Pai, manifesta sobre nós a graça do Senhor, Pai. Livra-nos, Deus, do medo, do temor, Pai, que nos afasta, Pai, da fé, Pai. Pai, nos guarda, Pai. Guarda, Pai, a nossa vida, guarda o nosso coração, Pai. Nós queremos te agradecer, Pai, pelos teus feitos, pela tua bondade, Pai, por tudo que o Senhor já fez, vai fazer, Pai. Deus, em nome de Jesus, Pai, eu quero orar, Pai, nessa noite, Pai, pelos irmãos da comunidade, da Lagoinha Savassi. Eu quero pedir, Pai, para que o Senhor encontre cada um desses irmãos, dessas irmãs, Pai. Vá, Pai, onde a gente não consegue ir, Pai. Manifesta, Pai, o teu toque, Pai, nas pessoas em quem nós não podemos tocar, Pai. Deus, em nome de Jesus, nós abençoamos essa reunião, Pai. E que de alguma forma vidas possam ser alcançadas nessa noite, Pai, por meio desse culto, Pai, em nome de Jesus, Pai. Nós levantamos o teu nome aqui. Seja, Senhor, Pai, que a cada canção cantada, Pai, que a cada palavra pregada, Pai, o nome do teu filho se faça cada vez mais conhecido. É isso que nós queremos em nome de Jesus. Meu irmão, fique com a gente, minha irmã, fique com a gente em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Será que você pode levantar suas mãos? Você que está em casa, comece a adorar a Ele. Somente Ele é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Aleluia. Digno desta canção, só Tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és, Senhor. Digno da minha vida, Tu és, Senhor. Oh, eu sou Teu. Nome que é sobre todos é o Teu Jesus. Fonte da salvação é o Teu Jesus. Digno da minha vida, Tu és, Jesus. Oh, eu sou Teu, eu sou Teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Enche, Senhor, nossas vidas com a Tua presença, Pai. Aleluia. Digno desta canção, só Tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és, Senhor. Digno da minha vida, Tu és, Senhor. Oh, eu sou Teu. Nome que é sobre todos é o Teu Jesus. Ele é fonte, fonte da salvação. Só Tu és, Jesus. Digno da minha vida, Tu és, Jesus. Oh, eu sou Teu.
sou teu. Levanta suas mãos, declare isso. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, e mostra quem tu és, e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és, e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Aleluia, Jesus. Nós te adoramos, Pai, nesta noite. Nós queremos mais de ti, Jesus. Nós queremos mais de ti. Que vida seja alcançada, lares sejam alcançados agora em nome de Jesus. Nós queremos construir, Deus, a nossa vida, a nossa casa na rocha. Tu és o nosso fundamento. Tu és o nosso fundamento. Adore a Ele, adore a Ele. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és o meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, e mostra quem tu és, e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Nós te adoramos, nós te adoramos. Ele morreu, mas viveu. Ele ressuscitou ao terceiro dia. Ele ressuscitou. Ele vive em nós. Será que você pode cantar isso comigo? A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste, vivo está. E és invencível, inigualável, hoje pra sempre reinará. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso
Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste, vivo está, e és invencível, inigualável, hoje pra sempre reinará. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, o meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Tu és poderoso, Pai, para fazer infinitamente mais, Senhor. Nós cremos nesse tempo difícil, Senhor, que nós temos passado, Pai. Nós cremos que tudo irá melhorar, Pai. Nós temos fé. Nós cremos em um Deus vivo que nos sustenta, que nos preenche todos os dias e que supre todas as nossas necessidades. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. Aleluia. Aleluia. Senhor, nós confiamos no Teu nome. Nós confiamos em Ti, Deus. Nós estamos seguros, Deus, porque nós sabemos que ainda que os montes se movam, se transportem, Deus, ainda que toda a terra trema, Pai, o Senhor é constante. O Senhor é constante, Pai. O Senhor não somente venceu a morte, como o Senhor nos capacita a vencer as circunstâncias ruins que vêm sobre nós. Que nessa noite, Pai, em cada um dos lares que estão nos ouvindo, Pai, esse irmão, essa irmã, essa família possa acreditar que o Senhor é poderoso, acreditar que o Senhor detém todo o poder, acreditar, Pai, que o Senhor venceu a morte, que o céu não conteve o seu amor. Pai, que todos os ouvintes, Pai, possam confiar no Teu nome. E nesse tempo que nós temos vivido, Pai, aviva a nossa esperança acerca da Tua capacidade, Pai, de nos conduzir. Faz com que o nosso coração acredite nas palavras que foram ditas aos hebreus, que se eles passassem pelo fogo, eles não se queimariam, de que se eles passassem pelas águas, eles não iriam se afogar. Nos faz olhar e ver o livramento da Tua parte, Deus. Nos faz acreditar no Teu poder, Pai. Que nós possamos duvidar de tudo, Pai, menos do Teu poder, menos das Tuas intenções, Pai, menos do Teu plano, e que o Teu plano venha sobre nós, que o Teu reino venha sobre nós, que o Teu governo venha sobre nós,
e que nós possamos de uma vez por toda dar-te aquilo que pertence a ti: honra, glória, louvor, majestade, porque essa é a vontade de Deus, o nosso Pai, que tudo seja dado a Jesus. Aleluia, glória a Deus. Espero que você aí na sua casa consiga aplaudir o nome de Jesus. Ele é digno de toda honra, de toda glória. É um prazer estar aqui com vocês nessa noite. Eu acredito que vai ser uma noite maravilhosa para nós, para este culto. Nossa intenção aqui é exaltar o nome de Jesus. Então você que está nos assistindo, eu queria muito pedir para que você se inscrevesse em um desses canais. Se você está nos assistindo pelo YouTube, aproveite e se inscreva. A gente está postando durante a semana os pilares, a visão, a cultura da nossa comunidade local, a Lagoinha Savassi. Então se inscreve aí. Se você está nos assistindo pelo Facebook, também siga a nossa página, e para qualquer contato maior, você pode entrar em contato com a gente pelo direct, pode nos mandar uma mensagem, você pode nos ligar também, em nome de Jesus. Glória a Deus. Irmãos, eu quero dar alguns avisos para vocês aqui. Bem, o primeiro aviso é que o nosso time do ensino, as nossas aulas do ensino, elas já voltaram normalmente. Então, você pode voltar a participar. As aulas do ensino, elas estão sendo ministradas por um aplicativo chamado Zoom, E o link para que você participe desse grupo de ensino, desse grupo de aula, está lá na bio do nosso Instagram, tá bom? Deus abençoe vocês. O segundo recado que eu quero dar para vocês é acerca dos nossos discipulados, células. Estão acontecendo normalmente também por meio dos aplicativos. Então você que nos assiste, se você quiser participar de um GC, de um grupo de crescimento, faça contato com a gente, que nós vamos te enviar um link de um grupo para você poder participar de uma célula online. E você que está no discipulado com a gente também, nós pastores, pegue firme em nome de Jesus. Amém? Tendo dito isso, eu quero falar com os irmãos sobre contribuição, sobre contribuições. É inconcebível, ou Jesus, ali em Mateus, no capítulo 6, ele vai dizer que é impossível servir a dois senhores. É impossível adorar a Deus e a Mamon. Ou nós vamos honrar a Deus e desonrar a Mamon, ou honraremos a Mamon e desonraremos a Deus. Mamon, ele é a expressão dos nossos desejos mais íntimos. Mamon, eles são os nossos planos que ausentam Deus, onde Deus está excluído, Mamon também é o lugar que ocupa o dinheiro na sua vida. Mamon é a disposição de confiar naquilo que você tem. O cristão, ele é convidado a confiar em Deus. Bem como a tribo de Levi, na divisão, no partilhamento da terra prometida, eles tiveram que contentar-se com a parcela deles, que era Deus. O cristão, ele é chamado a contentar-se com Deus. E a partir de tal contentamento, tudo que acontece na vida dele é fruto da bondade de Deus. Tendo dito isso, eu quero muito falar com vocês, ou dizer para vocês que nos assistem, que o convite do Evangelho é para que sejamos fiéis com toda a nossa existência, não em lacunas ou parcelas da nossa vida. Na Lagoinha Savassi, quando nós falamos sobre contribuição, não há constrangimento algum, porque nós ensinamos o porquê da contribuição, o que é feito com a contribuição. Então você que nos assiste, não faz parte dessa comunidade, você não tem essa obrigação de contribuir, mas se de alguma forma você nos conhece e Deus tocou no seu coração, você pode sim contribuir com essa obra, com essa missão aqui. Agora você que senta na mesa com a gente, partilha do mesmo pão que nós, você é desafiado a acreditar na missão da Lagoinha Savassi. E esse desafio, ele se revela também por meio da tua fidelidade, na generosidade. Então você que faz parte dessa comunidade local, todos os meses, você tem a chance de contribuir. E não é sobre o valor, é sobre a disposição do seu coração.
vai aparecer para vocês aí na sua casa, na tela, as nossas contas. E você pode fazer uma transação bancária das mais variadas. Nós só pedimos uma coisa: ao fim da transação bancária que você fizer, nós precisamos que você envie o comprovante dessa transação para dízimo@lagoinhasavassi.com.br. Nós não queremos controlar quem é dizimista e quem não é. Nós não queremos também enfatizar uma mensagem que põe medo nos fiéis acerca do devorador, do cortador, do destruidor, do gafanhoto, da locusta, do purgão. Não, não. Nós queremos te convidar a conhecer Jesus numa profundidade onde tudo que você tem é dele, inclusive as suas finanças. Enquanto nós cantamos uma canção, vai aparecer as contas. Oferte ao Senhor, entregue a sua contribuição em nome de Jesus. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me e amarra-me a ti. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Tu és tremendo. Tu és tremendo. Senhor, nós queremos te louvar por cada irmã, por cada irmão, por cada família, Pai, que entende esse princípio e vive esse princípio. Obrigado pelas portas que o Senhor mesmo abriu, Pai. E obrigado também pelas portas que o Senhor, Pai, para nos livrar do mal, fechou. Nós te louvamos, Pai, porque o Senhor tem suprido as nossas necessidades. E eu oro, Pai, para que nós sejamos respostas, Pai, para essa comunidade e sociedade. Nos dê sabedoria, Pai, na administração dessas finanças, a fim, ó Pai, de que todos os aspectos do Teu reino possam se expandir a partir desse gesto dos meus irmãos. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Que bom mais essa oportunidade da gente compartilhar do Evangelho. Que bom que você está aqui nesse culto junto com a sua família ou assistindo aí de onde, da sua casa ou de algum outro lugar, por meio do nosso YouTube, por meio do nosso Facebook. E eu quero mais uma vez incentivar você a nos seguir nas redes sociais, nosso Instagram. Todos os dias a gente tem colocado coisas novas para você acompanhar. Divulgue. Você que faz parte da nossa igreja, sempre esteja ligado a todo o conteúdo, a todo o ensino que nós queremos compartilhar com você, para que nesse tempo você possa crescer espiritualmente. A gente não quer que você apenas se mantenha espiritualmente, a gente quer que você cresça no conhecimento da palavra, cresça na intimidade com o Senhor. Esse é o desejo do nosso coração. Mais uma vez eu reforço a vocês a nossa saudade de estar juntos.
podendo aqui se abraçar e nós cremos que o quanto antes nós estaremos novamente juntos, crescendo como igreja, sonhando como igreja. E se eu puder te fazer um pedido, ore por nós, ore pelas ovelhas aqui, da nossa igreja, por todas as famílias, as nossas crianças maravilhosas, por todos os nossos departamentos, enfim, é uma honra ser igreja junto com você. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Jesus segundo Mateus, capítulo 8. Evangelho de Mateus, capítulo 8, eu quero ler com você 4 versículos, do verso 1 ao verso 4, por favor. Mateus capítulo 8, a partir do verso 1. Hoje pela manhã, como Deus usou a vida do pastor Rafa, e eu tenho certeza que nessa noite Deus também vai falar ao seu coração. Mateus capítulo 8, a partir do verso 1, diz assim: Quando ele desceu do monte, grandes multidões o seguiram. Um leproso, aproximando-se, adorou de joelhos e disse: Senhor, se quiseres, pode purificar-me. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: Quero, seja purificado. Imediatamente ele foi purificado da lepra. Em seguida, Jesus lhe disse: Olhe, não conte isso a ninguém, mas vá mostrar-se ao sacerdote e apresente a oferta que Moisés ordenou para que sirva de testemunho. Permita orar por você, orar por nós, orar para que possamos ouvir a voz do Senhor. Pai, essa é a Tua palavra, nosso coração se enche de temor e de vontade de ouvir a Tua voz, a Tua voz clara ao nosso coração. Fale conosco, que seja um domingo à noite de muita edificação, a ponto de nos alimentar, não somente para o restante desse domingo, mas para toda semana, não somente para toda semana, mas para toda a vida. Que a Tua palavra seja nessa noite lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos, e que sejamos mais uma vez confrontados e transformados pelo poder da Tua palavra. Ao Teu Filho Jesus, a honra e a glória no nome de Jesus. Amém. O tema dessa mensagem é imediatamente. Bom, nós acabamos de ler um texto no Evangelho de Mateus. Você sabe que o Evangelho de Mateus, ele tem como objetivo, ou um dos objetivos, revelar a pessoa de Jesus como rei. É por isso que você vai perceber do capítulo 1 ao capítulo 4 do Evangelho de Mateus, Jesus sendo apresentado como rei, a apresentação da pessoa do rei. Você vai perceber do capítulo 5 ao capítulo 7 do Evangelho de Mateus, os princípios desse rei, é aquilo que nós chamamos de Sermão do Monte. Esses 3 capítulos, capítulo 5, capítulo 6 e capítulo 7, Jesus rasgando o coração sobre os ensinamentos do seu Pai, sobre a vontade do seu Pai. E você, então, vai perceber do capítulo 8, 9 e 10 em diante, alguns milagres feitos por Jesus, e esses milagres são milagres que envolvem a graça de Deus, a graça de Jesus aos rejeitados. Você vai perceber 10 milagres de Jesus curando pessoas, Jesus estendendo a mão aos necessitados, e esses milagres, eles revelam a compaixão de Jesus pelo homem, o cumprimento de profecias, e você vai perceber a verdade salvadora do Filho de Deus. E é por isso que esse texto me saltou aos olhos essa semana,
E eu quero muito compartilhar com você e você possa entender o coração de Jesus, uma vez que esse texto é um texto que trata da compaixão de Jesus a um homem rejeitado. Esse texto da cura de um leproso, ele está relatado nos evangelhos sinóticos, nos 3 evangelhos, e Mateus ele trata esse texto de uma forma mais sucinta. Você vai perceber que Lucas, como médico, ao tratar esse texto, ele vai falar que aquele homem estava coberto de lepra. Mateus, na sua forma sucinta de abordar o texto, mas na mesma ótica, por ser um evangelho, por ser um texto onde está relatado nos evangelhos sinóticos, você vai perceber Mateus sendo realmente direto a respeito da cura desse homem. E é bom eu e você entendermos esse texto diante de algumas perspectivas. Primeiro, o poder de Deus na pessoa do Filho. Segundo, a compaixão de Jesus em relação ao rejeitado. E terceiro, a graça salvífica de Deus em relação ao homem. O texto, no verso 1, ele começa trazendo aqui uma aplicação a nós, particularmente isso me saltou aos olhos, quando no Evangelho diz assim, no verso 1, começando aqui a exposição do texto: quando ele desceu do monte, grandes multidões o seguiram. E continua, um leproso, e o texto segue adiante. Irmãos, você percebe que Jesus ele estava no monte, e Jesus ali um tempo com os discípulos, ensinando a respeito da vontade do seu Pai. No monte Jesus ensina sobre ansiedade, no monte Jesus ensina sobre julgamento, no monte Jesus ele fala sobre não buscar reconhecimento. No monte você percebe Jesus tratando sobre a vaidade de um coração que busca recompensa. Você vê Jesus falando sobre o poder do testemunho, nos ensinando a ser sal, a ser luz do mundo. Você percebe Jesus no monte falando sobre perdão, Jesus no monte falando sobre generosidade, ou seja, são ensinamentos extremamente ricos da parte de Jesus. E Jesus, ao findar do seu sermão, Jesus então ele desce do monte. Irmãos, nem só de monte vive o homem. Existe um momento que você deve descer do monte. Existe uma vida real. Existe uma vida que ela sai do campo do ensino, da teoria, e ela precisa entrar no campo da prática. Jesus, ele está num tempo de ensino no seu sermão do monte, e a Bíblia vai dizer no capítulo 8, no verso 1, que Jesus ele desce do monte. Jesus ele está agora no vale ou na planície. Jesus desceu. Jesus está no meio da circunstância. Jesus está no meio da necessidade. Jesus agora está colocando em prática. Ele está exemplificando tudo aquilo que ele ensinou para os seus discípulos. Ele estava falando sobre um coração. Ele estava falando sobre uma fé, ele estava falando sobre uma vida que agrada ao Senhor, uma vida devota ao Senhor, uma vida regada de uma espiritualidade verdadeira. E quando Jesus ele desce do monte, Jesus, através da sua própria vida, ele exemplifica a partir do capítulo 8 aquilo que ele havia ensinado: a compaixão, o amor. Como você trata diante das circunstâncias da vida, irmãos. Chegou um tempo da gente não viver apenas a teoria do Evangelho. Chegou um tempo da gente não viver simplesmente a palavra escrita, mas a palavra viva, a palavra que salta aos nossos olhos e ela toca no outro, ela toca no rejeitado, ela toca no ser humano, ela influencia o casamento, ela influencia os relacionamentos, ela te envolve na igreja local, a vida prática. É por isso que quando Paulo ele escreve aos Romanos até o capítulo 12,
uma carta extremamente doutrinária e teológica, e do capítulo 12 em diante você vai perceber Paulo dizendo assim: olha, se você não praticar ou não viver tudo isso, toda essa doutrina, toda essa teologia, de nada vale. É isso que Jesus está fazendo a partir do capítulo de número 8. A pessoa de Jesus sendo revelada como rei, Jesus aqui curando, estabelecendo o reino de Deus, não um reino segundo as coisas humanas, segundo as coisas terrenas, mas segundo a vontade do Pai, segundo aquilo que nós já experimentamos por fazer parte do seu reino, mas experimentaremos ainda mais quando Ele vier até nós, quando Ele, na sua segunda vinda, Ele vier nos buscar. O seu reino, a sua graça, o seu amor. E Jesus então, quando ele desce do monte, a Bíblia vai dizer que um leproso, verso 2, aproximando-se, adorou de joelhos e disse: se queres, ou se quiseres, podes purificar-me. No verso 2 eu quero chamar a sua atenção sobre duas coisas. A primeira delas sobre a doença, sobre o leproso. A lepra era uma doença incurável. A lepra era a doença mais temida do primeiro século. Ela trazia isolamento da pessoa, a pessoa é como se ela tivesse sido sentenciada à morte, ela ia para o leprosário e ali ela vivia o resto dos seus dias. O leproso, ele era considerado imundo, e era esse homem, ou era essa doença que estava diante de Jesus. A primeira coisa, irmãos, que nós precisamos perceber aqui, que Jesus, ele não está chegando diante de qualquer doença. Jesus não está chegando perto de um homem que tinha uma necessidade qualquer. Ele era leproso, era a doença mais temida da época, e era diante dessa doença que Jesus chegou, abrindo um parêntese, dentro dessa questão da doença, o que isso pode aplicar a mim e a sua vida? Primeiro, que não há doença, Jesus, ele tem poder sobre todas elas. Não adianta diferenciarmos uma simples gripe ou uma lepra, como o texto nos ensina. Jesus, ele tem poder sobre todas as coisas. Jesus, ele é o autor de todas as coisas. Jesus, ele tem todo o poder. E o texto bíblico vai dizer que esse homem, então, ele se aproxima de Jesus. Irmãos, é uma quebra de paradigmas. Segundo a cultura da época, era proibido você chegar perto de um leproso. Você chegar adiante de um leproso. Jesus, ele não apenas chega perto, Jesus toca. Jesus não apenas chega perto e toca, Jesus cura aquele leproso. Entenda, era uma doença temida, era uma doença incurável. E o Filho de Deus, mais uma vez, mostrando, revelando a sua glória, o seu poder a mim e a você. Eu não sei aquilo que você pode estar vivendo, eu não sei as circunstâncias que você já viveu na sua vida, ou que você vai viver um dia. Eu sei que a palavra de Deus, ela vem para restabelecer fé no nosso coração, para trazer ao meu e ao seu coração um descanso, como é que eu posso dizer? Ela vem para trazer no nosso coração uma confiança absoluta no Filho de Deus. Se Ele pode curar uma doença como essa, Ele pode tocar você, Ele pode tocar a tua enfermidade, Ele pode tocar a sua vida profissional, Ele pode cuidar daquilo que tem tirado a sua paz. Ele é o Filho de Deus. E a Bíblia vai dizer que Jesus, então, segundo ponto desse segundo verso, esse leproso, ele aproxima de Jesus, ele adora de joelhos e diz: Senhor, se quiseres, pode me purificar. E Jesus disse: eu quero. A segunda coisa que eu quero chamar a sua atenção é sobre a esperança desse homem. A Bíblia vai dizer que esse homem,
ele se aproxima de Jesus. Imagino eu que esse homem estava isolado, ele estava num leprosário. Esse homem ouve falar sobre Jesus, esse homem sai correndo até Jesus, ele reconhece o senhorio de Jesus, ele reconhece o poder de Jesus, ele reconhece que Jesus era a resposta para a vida dele, ele sai correndo, ele se aproxima de Jesus. Irmãos, esse homem, ele nos ensina a esperança que nós devemos ter. Eu percebo num tempo como esse que nós temos vivido, um tempo onde as pessoas estão esmurecidas, onde as pessoas estão perdendo a fé, um momento onde as pessoas, talvez porque perderam um trabalho, ou porque receberam as suas férias sem remuneração, enfim, atribulando o teu coração. Encha o teu coração de esperança, encha o teu coração de esperança no Brasil, encha teu coração de esperança na tua família, encha teu coração de esperança, porque a tua esperança, ela não tem a ver comigo, a tua esperança não tem a ver com o presidente da república, a tua esperança não tem a ver com o salário ou com o emprego que você tem no mês, a sua esperança está no Senhor. A esperança desse homem foi depositada no Filho de Deus. Ele se aproxima, ele se achega diante de Jesus, ele se dobra diante de Jesus, ele se ajoelha diante de Jesus, ele adora Jesus. Será que eu e você temos conseguido, diante das circunstâncias, dobrar o nosso joelho, adorar a Jesus, ainda que muitas vezes as nossas circunstâncias não se comparam às circunstâncias que esse homem estava vivendo? Esse homem era rejeitado da sociedade. Esse homem, ele estava vivendo um isolamento social. Ele estava num leprosário. A doença dele, pela doença ele era julgado. Por causa da sua doença, ninguém se aproximava dele. E a Bíblia diz que ele se aproxima de Jesus. É um tempo onde eu e você devemos nos aproximar de Jesus. Quando ele ouve falar sobre Jesus, ele corre até Jesus com a esperança de cura. Ele aproxima de Jesus apesar da sua impureza. E aqui também tem um ponto, dentro desse segundo ponto do verso 2, que ele se aproxima de Jesus mesmo sendo impuro. Você já percebeu, às vezes, quando nós estamos nos sentindo impuros, ou talvez por um erro cometido, nós temos vergonha de Deus, nós distanciamos de Deus, e isso nos leva a um outro pecado, e a um distanciamento de Deus, e às vezes até a gente deixa de viver a vida em comunidade. Esse homem está nos dando uma lição, ainda que o texto não é sobre esse homem, ainda que o texto não seja sobre nenhum outro homem, esse texto é sobre Jesus, é o poder de Jesus, é o senhorio de Jesus, é o governo de Jesus. A Bíblia vai dizer que esse homem, ele chega impuro. Deixa eu dizer algo para você. Se achegue diante de Deus da forma como você está. Se aproxime de Deus, independente se você não está bem. Pastor, eu acabei me distanciando de Deus, eu já não tenho orado, eu já não tenho buscado. Se aproxime de Deus da forma como você está. A Bíblia vai dizer que a questão aqui não era Jesus, a questão era o homem ir até Jesus. A Bíblia vai dizer que ele foi impuro, ele poderia ali ser rejeitado, ele corria o risco de ser massacrado, ele poderia ser ali escorraçado, mas ele foi. Ele foi porque a esperança dele estava em Deus. Quando você consegue colocar a tua esperança em Deus, você, irmão, você é tomado, é como se fosse um combustível dentro de você, é como se algo tomasse o teu coração, e você se aproxima de Jesus, e você se dobra diante de Jesus. Foi exatamente o que esse homem fez. A Bíblia vai dizer que ele corre para Jesus. Recapitulando com você, Jesus, ele está tratando uma doença incurável. Ele desce do monte. Ele agora vai viver a prática do seu ensino. Jesus agora, ele chega diante daquele homem.
E a Bíblia vai dizer que imediatamente aquele homem é curado. Sabe de uma coisa, irmãos? Quem espera somos nós. Jesus, ele trata aquele homem, imediatamente aquele homem é curado. É você que fica retendo esforços para chegar diante de Deus, ainda que não é pelo seu esforço, mas você fica se retraindo, você fica cheio de vergonhas, cheio de coisas para aproximar de Jesus. E a Bíblia vai dizer que aquele homem chega e imediatamente ele é curado. Imediatamente. No dia que você conseguir chegar diante de Jesus, o teu coração é curado, as tuas emoções é curadas. Quando você reconhece, esse homem reconhece a sua doença, esse homem reconhece quem era Jesus e ele vai. O texto no verso 2 vai dizer que ele reconhece, ele disse: Senhor, se quiseres, podes me purificar, se quiseres. E eu entro num terceiro ponto. Jesus disse, imediatamente ele foi curado. Jesus disse: quero, seja purificado. Verso 3, imediatamente ele foi purificado da lepra. Entra no terceiro ponto. A compaixão e a graça curadora, salvífica de Jesus. Irmãos, Jesus, ele nos constrange por tamanho amor. Jesus, ele não xinga aquele homem, dá licença, distância, você está com lepra. Jesus não faz isso. Jesus, ele não expulsa aquele homem, pelo contrário, Jesus se aproxima, Jesus toca. O poder da palavra de Jesus e a cura imediata. Jesus disse: quero, seja purificado. E a Bíblia diz que imediatamente aquele homem foi purificado. Deixa eu dizer algo para você. Jesus foi quem nos salvou. Jesus foi quem curou a nossa lepra. Jesus, por meio do seu sangue, foi quem se entregou por nós. Foi Jesus que disse, como ele disse a esse homem: seja purificado. Em Jesus você é purificado. Em Jesus, imediatamente você é purificado. Você consegue enxergar a compaixão de Jesus, o amor de Jesus ao rejeitado, irmãos. Como isso nos ensina? Primeiro, nos ensina que seja do jeito que a gente está, se achega diante de Jesus. Nos ensina que não é simplesmente chegar diante de Jesus, é chegar diante de um Jesus que tem todo o poder, diante de um Jesus que tem o poder sobre a mão, diante de um Jesus que manifesta a sua glória, que toca no rejeitado. É esse Jesus que nós estamos aproximando, é esse Jesus a quem nós servimos, é esse Jesus que ensinou e praticou, é esse Jesus que está dizendo para mim, para você: desça do monte, saia da teoria, pratique o evangelho, tenha compaixão ao rejeitado. É esse Jesus que está dizendo: não é sobre você, não é sobre a força do seu braço. É esse Jesus que está dizendo: é eu quem salvo, é eu quem purifico. É Jesus que está dizendo: não é você, você não tem poder de purificar, sou eu quem purifico, é o meu sangue que purifica. É Jesus dizendo: olha, seja purificado. A Bíblia vai dizer que Jesus disse: eu quero. Jesus quer purificar você. Jesus quer tocar você. Jesus quer tocar a tua casa. Jesus quer abraçar você. Jesus, meu irmão, ele quer santificar a tua vida. Deixa o pecado. Você vai dizer: Jesus, se quiseres. Jesus vai dizer: eu quero. Você vai perguntar: Jesus, olha, se quiseres. Jesus vai responder: eu quero. Jesus quer curar você. Jesus quer santificar você. Não sei se você sabe, mas a lepra, ela era muito associada a um pecado, um símbolo de pecado. Para você ter uma ideia, quando se encontrava com um homem leproso, com uma pessoa leprosa,
não era simplesmente uma questão médica que se encontrava ou se deparava, mas também tinha toda uma questão eclesiástica, porque a lepra era tratada como um símbolo de pecado. O que quer dizer isso? Jesus, ele tem tanto poder para perdoar pecado, para purificar o homem, quanto para curar uma enfermidade. É Jesus, é tudo sobre Jesus. O texto é sobre Jesus. E a Bíblia vai dizer que, o verso 4, e nós já terminamos. Em seguida, Jesus lhe disse: olhe, não conte isso a ninguém, mas vá mostrar ao sacerdote e apresente uma oferta que Moisés ordenou para que sirva de testemunho. Duas coisas, verso 4, e nós terminamos a exposição do texto. Primeiro, que Jesus, ele pede o homem para não dizer a ninguém, porque Jesus, ele não queria criar uma mentalidade errada sobre a sua missão. Jesus, ele não veio simplesmente para curar enfermos. Jesus, ele veio para estabelecer um reino. Jesus veio para ensinar a vontade do Pai. Jesus veio para morrer em nosso lugar. Jesus veio para governar, para ser rei, para servir, para colocar a tua própria vida. E a segunda coisa que Jesus, ele pede para que aquele homem não contasse para ninguém, é porque Jesus não queria de forma alguma antecipar um confronto com seus opositores. Talvez se aquele homem contasse, eles iam expulsar Jesus, brigar com Jesus, e Jesus diz: olha, não conte. Isso também é uma prova de que Jesus nunca fez nada para atrair. Jesus fez porque Ele era Deus. Somos nós, pecadores, vaidosos, que gostamos de fazer as coisas para tocar e atrair pessoas. Jesus, ele vai dizer: não conte para ninguém, o que eu fiz a você é a você. E Jesus então termina o texto dizendo: vá, mostre ao sacerdote, apresente a oferta que Moisés ordenou, para que sirva de testemunho. Eu quero concluir essa mensagem dizendo: Jesus aqui está trazendo o ensinamento de Levíticos capítulo 14 sobre aquilo que o leproso, enquanto curado, devia fazer, a oferta que ele deveria entregar segundo a lei de Moisés. Você vai perceber, e se você ler todo o texto de Levíticos 14, você vai perceber, e Jesus está dizendo isso: olha, como ele disse, ele mesmo, em outras palavras, ele disse: olha, eu não vim para descumprir a lei, pelo contrário, eu vim para cumpri-la. Jesus vai dizer: olha, vá, mostre ao sacerdote, como lá em Levíticos 14 diz, em seguida apresente a oferta que Moisés ordenou, para que tudo isso sirva de testemunho. Jesus, ele veio para cumprir a lei. Irmãos, antes que eu ore por você, me permita relembrar algumas coisas que nós precisamos entender. Primeiro, existe um lugar para mim e para você na descida do monte. O monte talvez é aquele lugar onde nós estamos estudando, conhecendo, orando, o nosso devocional, aquele momento onde é nós e Deus, aprendizado, conhecimento bíblico. Mas existe um momento onde vai chegar leprosos perto da gente, e nós vamos precisar exaltar o Filho de Deus diante de um testemunho vivo do seu poder e da sua glória. Entenda, não tem nenhuma condição que impeça você de chegar a Deus. Chegue a Deus de qualquer jeito. Terceiro, reconheça que o Deus que nós servimos, Ele tem poder até mesmo diante daquilo que é incurável ou daquilo que é impossível. Encha o teu coração de esperança. Encha o teu coração de esperança e vá diante do Senhor. Confie plenamente de que Ele não perdeu o controle. E entenda que Jesus, imediatamente, Ele toca em você. Ele transforma a sua vida, Ele transforma o seu coração. Jesus, nessa noite,
Ele quer nos abraçar, Ele quer tocar a nossa vida. Ele quer ser reconhecido como o Senhor na nossa história. Jesus, nessa noite, Ele está aí na tua casa, Ele está aí perto de você por meio do Espírito Santo. Ele está dizendo: eu quero mais intimidade com você, eu quero mais relacionamento com você, eu quero que você conheça mais a minha palavra, eu quero que você se debruce diante dessa palavra, eu quero que você conheça mais essa palavra, estude, busque, para que no momento aonde você descer do monte, você possa ter compaixão pelo rejeitado. Enquanto a sociedade rejeita, Jesus aproxima. Enquanto a sociedade mata, Jesus cura. Enfim, Ele, o nosso maior exemplo. Vamos cantar uma canção, logo depois eu quero orar por você no nome de Jesus. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Aleluia. Feche os seus olhos, Pai. O Senhor é o nosso maior exemplo. Jesus, nós te adoramos, nós exaltamos o Senhor. Obrigado por nos ensinar a como tratar um rejeitado. Obrigado, Jesus, por nos ensinar que existe uma vida prática daquilo que tratamos como teoria. Existe uma vivência, existe uma demonstração, um evangelho vivo. Obrigado, Jesus, por ser o nosso maior testemunho. Obrigado, Senhor, por nos permitir servir um Deus que carrega em si todo o poder, toda a glória. Obrigado, Senhor, porque diante das nossas necessidades, o Senhor não protela, o Senhor diz: é agora, eu quero. Imediatamente seja purificado. Santifica a nossa vida nessa noite, Senhor. Santifica os nossos relacionamentos. Acalma o nosso coração. E que venhamos encher a nossa vida, o nosso coração de esperança em Ti. Assim eu oro e abençoo cada um dos meus irmãos, no nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe, que bom ter você em mais um culto, mais um domingo aqui na nossa igreja. Por favor, qualquer coisa, entre em contato. Tiver com saudade, liga pra gente. Tiver necessitado, liga pra gente. Enfim, nós estamos aqui para servir vocês. Nos procure. Estamos orando por você no nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Se de alguma forma você deseja entregar a tua vida a Jesus, ou buscar mais, querer conhecer mais, se reconciliar com Ele, entre em contato com a gente também. E queremos, como igreja local, cuidar de você e também da sua família. Fica aí o nosso abraço, o nosso beijo para toda a sua família, no nome de Jesus. Que Deus abençoe. Até a próxima.